Continuando a conversa sobre os Manoca, eu quero que lembrar, a vez passada eu não falei que o João e a Alice, que foi a festa do aniversário deles, que a minha avó ficou doente, eles eram os gêmeos da família. Assim como o meu pai era o mais novo, eles eram gêmeos. Mas hoje eu vou falar mais sobre as habilidades do meu pai. Meu pai era muito habilidoso em tudo. Ele trabalhava como marinheiro no rio. Então eles tinham chamavam de lancha, mas não era motor. Eles iam daqui até Mussum empurrando esse barco carregado com uma vara, como eles diziam. Eles chamavam de pau de prumo. Era uma vara de eucalipto. Eles iam até o fundo da água para dar o impulso no barco. Na época não tinha barragem, isso é bem... Aí ele ia com o carregado e na volta, como o rio corre o contrário, aí era mais fácil. Então chegava vezes de chegar numa cachoeira e que era muito difícil subir com o barco carregado. Então eles faziam promessa para Nossa Senhora dos Navegantes para ajudar eles. Às vezes meu pai sempre dizia: no fim o dinheiro do frete vai só em vela. E ali ele fazia essa viagem, daí ele trazia bolacha, queijo, coisas lá de Mussum. Eles iam até Mussum empurrando o caico, que eles diziam, mas era um barco grande sem motor. Iam e voltavam. O frete, eles carregavam aqui, ali em Lajeado também. Isso podia ser onde tinha frigorífico, banha, esse tipo de coisa. Traziam bolacha, umas bolachas saborosas que hoje nem existe mais. E era o que tinha para levar, eles levavam. Na volta, ele ganhava o frete, que se chamava o frete. E daí esse frete ele entregava para minha mãe. Isso eu vou falar mais adiante, depois, o que ela fazia com esse dinheiro do tal do frete. E o pai era muito habilidoso, só que ele era muito reservado, ele não gostava muito de aparecer. Grandes amizades com o prefeito, com vereadores, com coisas, mas ele nunca queria aparecer. Ele sempre quis ficar meio neutro nas coisas, ele não era de demonstrar o que ele fazia. Então ele tinha as habilidades de fazer os móveis. Nosso era tudo muito simples, era uma mesa com 2 tábuas, com pé, os 4 pés e uma gaveta. Isso tudo feito por ele. Aqui eu tenho a plaina que ele aplainava as tábuas, porque elas vinham grosseiras, então ele aplainava tudo e fazia os móveis. Ele fez um armáriozinho de cozinha, que era só 2 portas e debaixo 2 prateleiras, que era onde se guardava as coisas. E das latas de querosene, e as latas que vinham, ele se dava o trabalho, ele abria a lata, eram essas latas comuns que todo mundo sabe, umas latas quadradas, e ele cortava elas em 4 partes, lavava e fazia formas de pão. Ele fazia tão perfeito que podia botar água, a água não caía um pingo, nem nos cantos, nem nada. Era assim uma perfeição as formas que ele fazia. Fazia aquelas formas para a mãe fazer pão. E ele era assim. Então, numa época lá, ele tinha um macaco. E aí ele fez uma casa para o macaco, até com área na frente, o macaco se divertir. Colocou na ponta de um pau e o macaco, quando entrou para dentro da casa, desmanchou toda a casa e tirou no chão. Era muito assim, a história do pai é muito interessante. Eu não sei porque eu amo ainda ele hoje, que ele era muito bom mesmo.
E era um exímio cozinheiro, porque marinheiro sabia cozinhar. Cozinhava com muito capricho. Quando ele terminava de fazer a comida, não tinha uma colher suja. Só estavam as panelas em cima do fogão com a comida. Ele não deixava ficar uma colher, ou um garfo, uma faca em cima. Tudo muito simples. Era tábua simples de cortar carne, era panela de ferro que eu tenho ainda dele, bem de antigamente. Essa panela era a panela de ferro do meu pai, que quando ele cozinhava no Rio. A tampa já não é a mesma, porque antigamente aquelas tampas de folha que logo enferrujavam e coisa e tal, com o decorrer dos anos, essa panela tem mais de 100 anos. Então eu tenho como lembrança do meu pai, que depois quero que fique para minhas filhas. Ele, como eu falei, que desde que a avó ficou doente, ele também ficou. Ele gostava muito de trabalhar na roça, muito caprichoso. Ele fez um galpãozinho, ele mesmo, criava uns porcos, galinha, tudo tinha em casa. A galinha, para eles comerem, ele tinha um cercadinho que ele colocava elas lá uma semana antes, para tratar só com milho, para dizer que aí a galinha estava pronta, estava limpa. Senão ele não comia. Ele era bem exigente, assim, muito caprichoso. Muito mesmo. Ele tinha um costume que, às vezes, vinham meus primos, que moravam perto, que a gente se dava, e aí eles vinham para lá de noite. Daí, de repente, ele dizia assim: vocês não acham que está na hora de ir embora? Eu vou lavar os meus pés. E eu tenho até hoje a baciazinha que ele lavava os pés, guardada. Aí eu sabia que era para ir embora. E ele ia se deitar. Então ficou sempre, quando está na hora de lavar os pés, tio, às vezes eles vinham e diziam: olha, pode esperar mais um pouquinho, mas depois, daqui a pouco, a gente lava os pés. É tanto que até hoje a gente tem essa brincadeira aqui em casa. Está na hora de lavar os pés, visita para ir embora. E o pai, então, tudo que ele fazia era com muito capricho. Ele ficava fazendo as coisas e ele, assim, gemia. Tudo que ele fazia, assim, ele tinha um gemidinho, assim, que... Mas por que está gemendo? A minha mãe perguntava: por que está gemendo, Adão? Não, por nada, mas ele gemia. Cada coisinha que ele fazia, ele estava gemendo. As roças dele que ele plantava, as terras não eram nossas, nós não tínhamos terra. E ele pagava o imposto das terras para plantar. Ele colhia feijão, milho, abóbora, pepino, essas verduras, tudo. Ele tinha, no fundo da nossa casa, tinha um quintal, que ali ele colhia fava, ervilha, e tudo tinha temperinho verde. Então, quando às vezes o vizinho lá mandava: vai lá ver se lá no Adão não tem uns temperinhos verdes, salsa, cebolinha. Ele dava, mas ele mandava dizer: vocês moram em cima de pedra? Porque tudo tinha um pedacinho de terra, podia plantar que nem ele, né? E aí depois... E assim era uma vida muito simples. Eu tinha 10 anos quando veio a luz elétrica. Meu Deus, aí sim. Só com cetilena, lampião, candeeiro. Mas a gente passou e a gente era feliz. No calor, nós não tínhamos nada de ventilador, pegava uma tampa de caixa de sapato para se abanar e se dormia. Antes que a luz veio, a minha tia, a madrinha, irmã do meu pai, ela tinha um rádio a bateria. E esse rádio, então, às vezes tinha aquelas coisinhas que pegava na bateria, ficava assim meio oxidado, ela ia lá, passava uma faca, aí o rádio funcionava. E a casa dela tinha uma escada redonda na frente. Nós não víamos chegar sábado e domingo,
para sentar lá naquela escada e escutar as dedicatórias que davam nas rádios, na Rádio Estrela e na Rádio de Lajeado. Aí era uma tarde inteira de festa. Aquele tempo, fazia aniversário, era homenageado hoje, é com cartão, ou com uma cesta de café, com um buquê de flor. E naquele tempo, eles diziam hoje o aniversário da tia minha, da Lúcia. Então, por esse motivo, a sua irmã Pedra lhe oferece a música tal. Aí tocava a música que era escolhida. E assim era uma vida. Então, quando veio a luz, aí sim, aí a gente veio a luz por uma promessa de um futuro prefeito, que foi prefeito mais que uma vez aqui em Estrela, o Oscar Leopoldo Casper, que era muito amigo do meu pai. E então ele prometeu que se ele ganhasse aquela eleição, eles colocavam uma luz. Aí veio uma luz por outra rota, pelo meio das roças, até chegar lá. Hoje tem estrada de Moinhos, mas morava em Moinhos, Estrela, na beira do rio. Mas a casa do meu pai, da minha madrinha, que era do lado, e do meu tio, que era do outro, era os lugares mais altos que tinha. O tio era o tio João Manoca, que sempre se chamava João Manoca e Adão Manoca, dizia as duas palavras. E ela era a minha madrinha, a Pedra, casada com o Mário, que era uma pessoa excelente, aquela que acolhia tudo que vinha para a casa dela. Aí depois veio a luz, aí então por muito tempo nós não tinha rádio. O pai tinha um amigo que vendia rádio e nós não tinha como comprar. A madrinha, essa tia Pedra, comprou logo. E aí ele tinha um amigo, o Delemar Caburé, e ele veio lá e disse: não, Adão, hoje eu vou deixar um rádio aqui, nem que tu não tenha dinheiro para pagar. Aí o pai foi, então, e ficou com o rádio. Mas enquanto ele não pagou, ele não sossegou. Ele até ligava pouco porque não estava pago o rádio. Interessante que você é de rir até, mas é verdade. Quando a minha avó morreu, não podia se escutar rádio. O que o pai fez? Ele comprou papel, que tinha nas vendas, fazia os pacotes com papel que vinha era numa roldana, assim, puxava o papel, fazia os pacotes, tinha verde, rosa. Ele comprou papel e empacotou o rádio por 1 ano, para não escutar rádio, porque a avó tinha morrido. E ninguém se queixava, ninguém falava, era só eu de filha, né? Assim, era a maneira dele expressar o sentimento dele pela mãe, que ele amou muito minha avó. E ele também. Ela até, se possível, ela brigava por causa dele, para defender ele. Ela era uma mulher possante, tinha uma raça espanhola, e o sobrenome da minha avó era... Ai, agora me falhou um pouquinho. Por hoje nós encerramos e continuará relembrando o passado.